a ter vontade de chegar em casa e organizar a casa. É ou não é? E o nosso próximo palestrante, ele é, gente, engenheiro civil de formação, trabalha atualmente com projetos de arquitetura com foco em modelagem tridimensional de ambientes. Morando no Rio há 3 anos, ele apresentará algumas curiosidades sobre a construção civil da cidade do Rio de Janeiro e das outras regiões do Brasil. Com o tema Curiosidades da Engenharia Civil no Brasil, Gabriel Ferreira, o palco é todo seu. Boa noite a todos. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre algumas curiosidades da engenharia civil no Brasil, tanto do Rio de Janeiro quanto de outras regiões também do nosso país. Antes de falar um pouco sobre as obras em si, queria comentar sobre a diferença da concreto armado e do aço, só para vocês entenderem como isso também marca uma geração, tanto das obras quanto das tecnologias da época. Antigamente a gente usava muito concreto armado, que seria o quê? Você coloca cimento, areia, os estilos, água, e aí você consegue fazer uma estrutura de concreto mesmo. Quando você adiciona aço, ele se torna concreto armado. Então ele resiste tanto à tração quanto à compressão. A vantagem é porque no Brasil a gente tem muita matéria-prima para fazer esse tipo de estrutura, então é uma coisa viável. Mas se a gente for levar para o lado da sustentabilidade, não é uma coisa tão renovável, justamente por quando você tem uma fratura de concreto, você não consegue aproveitar ele. O aço não, ele já é um material mais sustentável. Quando você faz o processo de derretimento do aço, você consegue transformar ele novamente. Então, diferente do concreto, você consegue dar uma nova forma para aquela estrutura. Então, a comparação seria, antigamente a gente usava muito concreto armado, hoje em dia a gente utiliza bastante estrutura metálica justamente por essa sustentabilidade, por ser mais leve também, mais prático. E se a gente for ver, isso reflete um outro tipo de arquitetura que a gente tinha há algum tempo atrás e tem hoje em dia, e cada vez mais a gente vai aperfeiçoando essa tecnologia. Eu trouxe uma foto aqui do Teatro Municipal para vocês verem os detalhes. Antigamente, como as estruturas eram muito em concreto, em alvenaria mesmo, você percebe uma riqueza em detalhes. Você não vê muito vidro, por exemplo, de vidro, você vê mais vitrais, por exemplo, nessas partes assim, não é uma folha de vidro inteira. Normalmente ela é dividida, justamente porque o vidro também é uma tecnologia mais nova, que você tem hoje em dia folhas de vidro enormes, janelas enormes. Então você vê a riqueza nos detalhes, justamente que marca uma data da arquitetura, dessa riqueza de detalhes. Hoje em dia, aqui no Museu da Manhã, por exemplo, você já viu que é uma estrutura muito mais leve, em aço, com um design mais orgânico também, mais leve, e com essa implementação do aço, justamente por ser uma tecnologia mais nova, mais sustentável. Então você vê essa diferença de 100 anos para cá, você percebe como a tecnologia vai se mudando aos processos, à questão ambiental também. Outro exemplo que eu trouxe é do Parque Lage, que ele é de 1957, e é a mesma história. Tem muito detalhe, é muito estrutura em concreto, são muitos detalhes. Se a gente comparar 2013, aqui na Cidade das Artes, a gente já vê uma estrutura mais em balanço, tem essa leveza, são formas mais retas também. Tem muito isso de você ter vãos livres. Até aqui você percebe um pilar muito mais esbelto, que a gente fala quando ele é mais fino. Então você tem essa leveza na estrutura. Então são características diferentes, mas que acompanham o tempo. Então a gente tem uma tecnologia cada vez melhor e você vai desenvolvendo também isso na arquitetura, no dia a dia.
arquitetura e engenharia é a construção de Brasília, que foi um processo muito rápido. Imagina, a cidade toda levou em média 3 anos e 4 meses para ser construída. Então é um tempo muito rápido, se a gente for comparar que tem obras aqui na nossa cidade que até hoje não foram finalizadas, que é uma coisa mais à frente. Então é um tempo muito recorde para a época e nessa época o concreto ele teve algumas tecnologias. Por exemplo, a gente observa aqui, para fazerem essa obra aqui, essa parte curva, é uma tecnologia nova para a época. Então a gente vê muitos avanços de uma obra que já tem um certo tempo, mas que até hoje é considerada temporal. Em Brasília também a gente tem um planejamento, tem um plano piloto, em que você tem essa divisão aqui que a cidade foi organizada, tem essa simetria, tem todo o desenho, tem a asa sul e a asa norte que eles separaram para organizar a cidade. Então você percebe isso comigo, quanto é importante você pensar na arquitetura, no urbanismo da cidade. Para fazer o link de Brasília com o Rio de Janeiro, em Brasília a gente tem um paisagista, ele já é falecido, ele era brasileiro, chama Bruno Marx, que ele tem essa característica de utilizar formas mais orgânicas no paisagismo. Então a gente vê aqui toda uma estrutura mais orgânica, com cores também. Aqui essas imagens são de Brasília. Então a gente percebe que tem essa forma mais leve. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem esse prédio aqui, que é o Outra Nacional, no São Conrado, que ele também tem a mesma característica no jardim dele. Tem essas formas orgânicas que foram assinadas pelo Marx. Se a gente pegar também, a gente tem a influência desse mesmo paisagista no calçadão de Copacabana. Não essa parte tem influência de Portugal, mas essa parte do canteiro, ela tem um desenho específico orgânico também. Até antes de fazer a pesquisa, eu nunca tinha reparado nisso. Aí depois que eu vi, nossa, que interessante, que até o desenho das pedras, ele tem um padrão. Se você reparar, ele tem essa mesma forma orgânica, assim. Aqui no paisagismo, e aqui a gente tem na calçada de pedra. Aqui também uma imagem que eu coloquei do Atlético do Flamengo, que tem essas formas, então é uma característica dele, dos projetos dele. Aqui um pouco do Museu da Manhã, como eu comentei, é uma estrutura mais pré-moldada, com mais utilização do aço. Então, se a gente for ver, até a questão digamos assim, a bagunça que foi feita, como é pré-moldado, você acaba que tem só uma montagem. Então, acaba sendo uma obra muito mais sustentável. Até o canteiro de obras é mais organizado, não gera tanto resíduo. Imagina, para você fazer concreto, você tem muito resíduo, que não é mais uma montagem mesmo. Trouxe aqui também um exemplo do MASP, que é considerado até hoje uma obra muito importante para a engenharia, por conta do bom nível que ele vence. Só para a gente imaginar aqui deve ter uns, sei lá, 8 metros desse pilar até esse. E aí a gente percebe que para vencer esse vão, olha o tamanho do pilar, claro, tem toda uma estrutura acima, mas só que a gente já tem essa distância e já tem um pilar desse tamanho. Esse vão aqui tem 70 metros aproximadamente. Então imagina a dificuldade para a época para eles projetarem isso daqui. E até hoje ele é assim, está preservado, tem as intervenções de manutenção, mas é uma obra muito importante por toda a representação da engenharia. Aqui, esse eu achei muito interessante do Cristo. Como que foi feito o Cristo na época? Eles fizeram toda a estrutura dele, que dá para ver mais ou menos, com um andaime. E a parte da cabeça e das mãos não foram feitas no Brasil. Elas foram feitas no exterior, acho que foi na França, se não me engano. E eles trouxeram para cá. Então, eles fizeram toda a estruturação do Cristo, com estrutura metálica, depois concretada. E aí depois eles colocaram as mãos e a cabeça à parte. E olha que detalhe interessante. Se a gente for ver de perto, ele é revestido com essas pedras. É uma pedra que chama pedra-sabão. E aí, para eles revestirem o Cristo, eles fizeram como se fossem triângulos
e aí, aqui é a parte 2, né? E aí você consegue ver o tanto de detalhe, a preciosidade dessa obra. Então ele é feito em concreto armado, mas o revestimento dele não é concreto armado, que você vê de longe, você pensa por ser cinza que é uma estrutura de concreto, mas ele é revestido dessa pedra sabão. Então são milhares de cacos que eles utilizaram para dar esse acabamento. Aqui nessa imagem do projetor não dá para ver direito, mas quando você vê assim, dá para ver realmente os pontinhos, aqui dá para ver melhor. Aí eu trouxe isso aqui também, que eu vi essa semana, que é porque isso aqui é com inteligência artificial, mas tinha um rascunho de como seria o projeto inicial do Cristo, não era para ser essa ideia. A ideia era para ele ser assim, e aí com, enfim, os estudos eles optaram por fazer ele da forma que é hoje. Mas aí eu achei interessante trazer assim o projeto. Acho que ficou bem melhor assim, né? Ficou mais imponente, mas achei bem interessante, justamente de ter o projeto, de você desenhar, viabilizar antes de colocar em prática. E a última curiosidade aqui é sobre o metrô do Rio, que ele vai ter uma expansão. Na verdade, essa expansão ela já começou no ano de 2016. É a construção da estação da Gávea, que é para ser aqui. Aqui tem a linha do metrô, né, que a gente conhece, São Conrado, que liga o Leblon também. E vai ser feito um novo trecho que vai ligar aqui a Gávea a São Conrado. O que acontece? Essa obra começou em 2016, mas por conta de custos e, enfim, burocracia, ela foi interditada. Então eles começaram a escavar